Oi pessoal, eu vou aproveitar esse momentinho aqui que ela tá tirando um cochilinho dela da tarde. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra aqui, que tá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Mas eu não vou ler o capítulo todo não, igual eu fiz daquela vez com as crianças, né, naquele dia eu tava fazendo um estudo com eles, tá? Que aqui já é algo habitual aqui em casa, né? A gente sempre faz o estudo juntos, só que naquele dia foi meio adulto, né? Sempre faço uma brincadeira, alguma atividade com eles, um pouquinho mais apropriado para a idade deles, tá? No capítulo 3, tem o versículo 7. Eu não vou ler tudo porque é grande, eu vou ler a parte aqui que eu quero falar. Que diz assim: mas Paulo falando, né? Ele estava escrevendo essa carta aos Filipenses e ele estava falando nesse momento aqui para os Filipenses assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele continua aqui no versículo 10 dizendo o seguinte: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar posse nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui ele está falando da salvação, tá? Ele está dizendo como nós devemos viver aqui, nessa terra, de uma certa forma, porque às vezes, muitas das vezes, a gente acaba se apegando às coisas aqui dessa terra, né? E vivemos, claro, nós vivemos aqui nessa terra, nós precisamos fazer coisas aqui, é óbvio, gente, isso é lógico. Só que aqui na terra é um tempo assim, é muito rápido. Se for comparado com a eternidade é a eternidade, é infinito, é eterno, não tem o tempo. Agora aqui é muito rápido, 80 anos, 70, 80, 90, 100, tem gente que consegue viver até um pouco mais de 100 anos. Isso não é nada se comparado com a eternidade. Na verdade, vou abrir agora aqui uma aspas. Eu creio, tá? Que Deus fez o homem e a mulher para a eternidade. Ele fez o ser humano para serem eternos, tá? E a morte, a Bíblia fala isso lá no início, no livro de Gênesis. A morte, ela entrou no momento do pecado. Foi ali que entrou a morte. É nisso que eu creio, tá? E aí ele mostra aqui também, só para finalizar, deixa eu só achar aqui. Peraí, gente, me perdi aqui. É no versículo... Achei. Lá no versículo 20, ainda no capítulo 3, ele fala, olha o que ele fala. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É interessante. Como ele coloca aqui, a verdadeira justiça de Deus, né? Como nós devemos viver aqui nessa terra, fazendo as coisas, cumprindo o propósito. Né? No outro vídeo eu falei sobre isso, no capítulo 1 de Filipenses, ele fala um pouquinho sobre isso, de fato. Deus criou cada um com um propósito e nós viemos aqui para cumprir esse chamado, fazer cumprir esse propósito. Descubra o seu propósito em Deus. Para que você está aqui nessa terra? Você não está aqui à toa. Porém, lembrando sempre, gente, que a nossa terra não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Nós temos uma pátria lá no céu, tá? Para quem crê, lá no céu nós temos uma pátria. E é lá, é na eternidade. Assim como Paulo disse que é lá, ele tem por perda todas as coisas aqui nesse lugar. Ele abre mão de tudo, para buscar em primeiro lugar a Cristo Senhor, para conhecer o Senhor Jesus e viver o que Deus tem para ele. E também buscar a salvação em Cristo Senhor, em Cristo Jesus, né, nosso Senhor, tá?
E ele finaliza aqui dessa forma, dizendo que realmente a nossa pátria é lá no céu. Tem outras passagens também em Hebreus que falam também que a nossa pátria é lá no céu, né? E que nós prossigamos, continuemos buscando conhecer mais e mais do nosso Senhor, né? De Deus, de Jesus, que é o nosso Salvador, sobre o Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos conhecer quem são eles. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Como Deus age? Como Jesus, o que Jesus fez por mim e por você? Você crê neles? Você crê em Jesus? O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ah, mas eu não vejo, mas eu sinto. E eu tenho certeza, pela fé, eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho certeza que Jesus, ele veio e morreu por mim, para salvar a minha vida, salvar toda a humanidade. Ele trouxe a salvação. Eu creio que Deus é o Criador dos céus e da terra, que foi Ele que me criou, tá? E só há uma forma para conhecer. Aqui, ó. É aqui. Somente através da leitura desse livro aqui, da Bíblia, que a gente pode conhecer o Senhor. Porque é aqui que Ele se revela. Por isso que tem pessoas que falam, né? A Bíblia é a palavra revelada. Né? Não é nem pessoas, a própria Bíblia fala sobre isso. Aqui é a palavra revelada de Deus. Tá? É aqui que você conhece essas 3 pessoas e que vivem em nós. Tá, pessoal? É isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. E até já!